Graça e paz, amém? Você está feliz por estar aqui nessa noite? Você pode dar um glória a Deus bem alto? Aleluias. Dias de crise ou dias de milagre? É o tema que nós vamos pensar nessa noite. Tema que Deus colocou no meu coração. E todos nós somos pessoas que temos capacidades de fazer escolhas na nossa vida. E o que a gente deseja para nós? Dias de crise ou dias de milagre? Vamos olhar o que diz a palavra de Deus lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do verso 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso de 41 a 46. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu servo: sobe agora, e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Amém. Queridos, esse texto aqui é um texto maravilhoso. E é sobre ele que eu quero nessa noite bater um papo com você. Eu acredito, queridos, que Deus ele tem uma palavra profética para o nosso coração nessa noite. Eu creio que Deus tem uma palavra que vai nos ajudar nesse tempo de crise, ou no tempo da tua crise, a experimentar o milagre da parte de Deus. Quando eu li esse versículo da palavra, esse texto, eu fiquei muito impactado. E algumas perguntas, elas vieram ao meu coração. Como poderíamos descrever os tempos em que estamos vivendo? Que palavras caracterizam os dias de hoje? Queria que você pensasse. Eu alistei algumas palavras aqui que, na verdade, para mim, caracterizam os dias que nós estamos vivendo hoje. Tempos de crise, indefinições, mudança de valores, incoerência, superficialidade, relativismo, egoísmo, individualismo, desonestidade, violência, insegurança, corrupção, afastamento total de Deus, religiosidade extrema. Nosso dia, querido, ele é marcado por essas definições e tantas outras. E você, como você descreveria os dias da sua vida? São dias de vitória ou dias de derrota? São dias de paz ou dias de guerra? São dias de alegria ou dias de tristeza? São dias de comemoração ou dias de lamentação? Como são os dias que você tem vivido na sua vida? São dias de crise ou dias de milagre?
Qual é a realidade dos seus dias? Na verdade, queridos, seria tão bom se todos os milagres que nós precisamos ocorresse de uma hora para outra. No entanto, nós sabemos muito bem que não é assim. Não é assim que funciona, até porque se fosse comum não seria milagre. Mas uma coisa é fato: os milagres geralmente nascem em meio a um cenário total de crise. Aonde existe uma crise instalada, aonde há um cenário de crise, ali há uma possibilidade enorme e sobrenatural para acontecer um milagre. Quando nós olhamos para o cenário de crise de muitos textos da palavra de Deus, nós percebemos claramente que no ambiente de crise que o povo de Deus viveu nos tempos bíblicos foi o maior momento na história de cada um daqueles povos. Quando nós olhamos para a história dos avivamentos que aconteceram, em todos esses avivamentos eles nasceram no meio de crise. Então a crise é um momento maravilhoso para que Deus realize algo sobrenatural da parte dele na nossa vida. Se você hoje está passando por um momento de crise, em qualquer área da sua vida, eu quero dizer para você nessa noite, que você é um forte candidato a experimentar um milagre da parte de Deus. Deus tem um milagre para você. Independente do nosso cenário, Deus ele deseja que participemos ativamente do processo de milagre que Ele quer realizar no meio da crise que nós estamos vivendo. Deus não precisa de homens para realizar milagres. Deus ele não precisa de ser humano para Ele realizar coisas sobrenaturais, porque Ele é Deus. Todavia, meus amados, Ele nos convida a se envolver, porque Ele gosta de trabalhar com gente de atitude e de fé. Então você precisa guardar no seu coração essa frase que eu vou lhe dizer. Sua atitude e sua fé serão determinantes em seu milagre. A sua atitude e a sua fé serão determinantes naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Sem atitude e sem fé, nada sobrenatural acontecerá na nossa vida. Porque é isso, meus amados, que nós vemos por toda a Bíblia. A maioria dos milagres que nós vemos, eles foram acompanhados de atitude e de fé por aqueles que experimentaram coisas extraordinárias da parte de Deus. A Bíblia diz que Ele transforma a água em vinho, mas Ele deseja ver servos disponíveis para encher com água os tanques primeiro. A Bíblia diz que Ele abre o mar, mas deseja homens que decidam pisar na água antes. A Bíblia diz que Ele alimenta uma multidão, mas Ele deseja ver jovens entregando o seu pão e o seu peixe. A Bíblia diz que Ele fecha a boca dos leões, mas Ele espera que homens entrem na cova dos leões. A Bíblia diz que Ele multiplica o azeite, mas Ele deseja que você busque as vasilhas para que o milagre aconteça. A Bíblia diz que Ele ressuscita o morto, mas Ele espera que homens de fé removam primeiro a pedra. A Bíblia diz que Ele quebra as correntes, mas Ele espera que você, no meio de uma prisão, no meio de uma dificuldade, você se levante, não como murmurador, mas sim como um adorador. A Bíblia diz que Ele traz o peixe, mas Ele deseja que você primeiro lance a sua rede. A Bíblia diz, queridos, que Ele faz chover em tempos de seca,
Mas Ele deseja que você primeiro tenha atitude de fé e obediência, para que você realmente possa, pela fé, enxergar o sinal de uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Diante, queridos, dessas realidades, aprenda que Deus quer que você não espere somente o milagre, mas Ele deseja que você busque o milagre, que você ore pelo milagre, que você suplique pelo milagre, que você interaja com Deus no processo do milagre, que você participe, que você contribua e que você seja, nas mãos do Deus Todo-Poderoso, um canal do milagre que vai acontecer na sua vida. Deus quer nos envolver, queridos, neste ambiente de milagre. Assim Ele fez com a vida de Elias. Elias foi um homem que se envolveu no mover que Deus tinha para realizar no seu tempo. Quando nós olhamos para o momento vivido pelo povo de Israel na época do profeta Elias, vemos que os dias não eram nada bons. Naquele tempo, queridos, era um tempo de líderes ímpios e maldosos. Era um tempo de afastamento do caminho de Deus. Era um tempo de depravação moral e caos social. Era um tempo de terrível escassez. Era um tempo de estagnação pessoal. Naquele tempo nada acontecia, ninguém realizava nada. Ninguém progredia na vida, ninguém avançava. Era um tempo muito difícil de se viver, não havia felicidade e nem perspectiva de melhora. E para complicar a situação, a Bíblia diz que fazia 3 anos e meio que não chovia na terra, e a realidade naquele tempo era dura. Dia de milagre era o que o povo esperava. Dias de milagre era o que o povo ansiava e desejava no coração. Porém, queridos, no meio de um cenário de crise, no meio de um cenário caótico, no meio de um cenário difícil, num cenário de sequidão, num cenário de escassez, a Bíblia diz que havia um profeta disposto a ter atitudes geradoras de milagre. A Bíblia mostra para nós que no meio da dificuldade, havia um homem que estava disposto a ter atitudes em parceria com Deus, para que o milagre acontecesse naquela situação que eles estavam vivendo. Pastor, o que Elias fez em parceria com Deus, para que o milagre do Senhor acontecesse naquele tempo? O que Elias fez que nós precisamos fazer para experimentarmos dias de milagres na nossa vida? Como nós podemos transformar os dias de crise em dias de milagre? Em primeiro lugar, guarda isso no seu coração. Você transforma dias de crise em dias de milagre crendo nas promessas de Deus. Primeiro passo é esse. Nós precisamos crer na promessa de Deus. O texto bíblico diz para nós que Elias, ele creu na promessa. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Pela fé, queridos, Elias já profetizava aquilo que iria acontecer na vida do povo. Pela fé, queridos, Elias já profetizava que o tempo de sequidão ele iria terminar. Pela fé, queridos, sem que houvesse evidências e sinais, Elias já profetizava aquilo que iria acontecer sobre a vida do povo. Mas Elias, queridos, estava embasado numa questão. Ele confiava naquilo que Deus havia dito para ele. Já fazia 3 anos e meio que não chovia. E era muito arriscado falar de chuva naquele tempo. O mais sensato era ficar em silêncio, era ficar quieto.
No entanto, queridos, o profeta, ele não se calou diante de algo que Deus havia falado ao seu coração. Ele não se calou porque ele acreditava naquilo que Deus havia dito para ele. E Deus, de fato, já havia dito que choveria. Se você voltar lá no capítulo 18, no verso 1, você vai encontrar a seguinte palavra: depois de um longo período, no 3º ano de seca, a palavra do Senhor veio a quem? Ao profeta Elias. E o que Deus disse para Elias? Vá apresentar-se a Acabe, pois eu enviarei chuva sobre a terra. Deus já havia profetizado isso ao coração daquele homem chamado Elias. Elias ouviu a voz de Deus. Elias creu na promessa de Deus. A terra estava desértica, mais de 3 anos sem chuva, a miséria reinava em Israel, mas a Bíblia diz para nós que Elias crê. Elias toma posse daquilo que Deus havia semeado no seu coração. Elias toma posse daquilo que Deus havia falado no seu coração. E isso fez toda a diferença para que ele fosse parceiro de Deus na operação milagrosa que Deus realizou naquele tempo. Agora, queridos, você pensa comigo. Um homem que viu fogo descer do céu, que é mais difícil do que ver água descer, não ia crer que Deus ia mandar chuva. Quem viu fogo cair do céu, tem mais facilidade de crer que o tempo da chuva vai acontecer. Quem sabe, queridos, no meio dessa crise instalada em nosso tempo, sua vida esteja desértica também. Talvez eu esteja falando para a gente aqui nessa noite, que está seco, está vazio, nada de novo acontece, nada de novo frutifica na sua vida, a sua vida continua seca, desértica. Você tem caminhado pela vida no meio de uma crise, e você tem percebido que nada muda, nada acontece, nenhum fato novo, nenhuma realização, nada de extraordinário, nenhum sonho concretizado. Porém, no meio dessa crise, eu quero que nessa noite você tome posse dessa palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração. Já se ouve o ruído de abundante chuva. Já se ouve o ruído de tempestade sobre a tua terra seca, sobre o seu coração, sobre a sua vida. Deus está preparando um grande milagre. Deus está preparando algo extraordinário para realizar na sua casa, na sua vida e principalmente no seu coração. Isso significa, meus amados, crer na providência milagrosa de Deus, mesmo enfrentando dias de crise. Comece hoje pela fé a ouvir ruído de chuva abundante sobre a sua vida. Porque a única pessoa que o pode impedir de crer é você mesmo. Nem o mundo, nem as suas lutas, nem os seus temores, nem as suas crises, nem Satanás podem impedir você de crer. A única pessoa que pode impedir você de crer no milagre é você mesmo. Você é o único obstáculo que existe para a manifestação de Deus. Sejamos como o profeta Elias, que não precisava de evidências físicas, que não precisava andar atrás de diagnóstico médico, que não precisava andar atrás de outras coisas para tomar posse daquilo que Deus já havia falado ao seu coração. Então, queridos, nessa noite, em nome de Jesus, não ande atrás de evidências físicas para crer que o milagre que Deus já te prometeu, ele vai acontecer. Ele já tem reservado para a sua vida.
já é uma promessa de Deus para você, já foi liberado no céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu coração. Basta somente que você creia exatamente em tudo aquilo que Deus disse com você. Só não crer nas promessas de Deus quem não anda com Deus. Porque quem anda com Deus vai vendo o desenrolar da promessa um dia de cada vez no seu relacionamento. Tem gente aqui que anda com Deus. Então essa palavra é para você que anda com Deus. Sabe lá atrás, quando Deus disse para você, Ele fez a promessa, se prepara, porque eu já ouço pela fé ruído de chuva abundante sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre sua vida. Talvez o que esteja faltando para você, para que seus dias de crise se transformem em dias de milagre, é um posicionamento de fé. Só isso. Porque o dia que você se posicionar na sua fé em Deus, Deus vai fazer coisas extraordinárias acontecer na sua vida. Alguém disse uma coisa que é verdade: se a promessa for de Deus, a realização é apenas uma questão de tempo. Se foi Deus que falou para você que iria fazer, a concretização e a realização disso é apenas uma questão de tempo. Mas como é que a gente transforma dias de crise em dias de milagre? Primeiro é crendo na promessa. Segundo, você transforma dias de crise em dias de milagre tendo atitudes diferentes. Olha só o que diz aqui o verso 42. E Acabe subiu a correr e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. A gente precisa entender que os dias de milagre não são automáticos. Não acontecem de uma noite para o dia. Eles não acontecem num passe de mágica. Eles precisam ser gerados. Alguém tem que pagar o preço para que os milagres de Deus aconteçam. Deus pode operar de forma milagrosa, mas você precisa fazer a sua parte. Deus pode fazer um milagre no seu casamento, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, na sua família, nos seus negócios, mas você precisa ter atitudes diferenciadas para que esse milagre aconteça. Nesse texto aqui que nós lemos, nós observamos isso, porque há um contraste entre a atitude de Acabe e a atitude de Elias. Depois que Elias chega com a promessa de Deus para o coração, a Bíblia diz que Acabe ele vai para um banquete. Ele se assenta, ele come, ele bebe, como se nada estivesse acontecendo naquele lugar. Porém, queridos, a Bíblia diz que Elias sobe ao cume do Carmelo para orar. Quem teve a atitude diferenciada aqui? Acabe ou Elias? Elias. Enquanto Acabe foi para o entretenimento, Elias foi para um tempo de intimidade com Deus. Entretenimento é importante, mas não gera milagre na nossa vida. O que gera milagre é intimidade com Deus. É enfiar a cabeça entre os joelhos e ficar ali intercedendo, para que a pequena nuvem do tamanho da mão de homem se transforme numa grande tempestade sobre a sua vida. A atitude de Elias foi a correta. Você quer experimentar dias de milagres? Primeiro, corra para a presença de Deus, fique a sós com Ele. Invista tempo para se relacionar com Deus. Desfrute de sua intimidade e descubra que a presença de Deus em tempos de crise faz toda a diferença para que o milagre, o ambiente de milagre seja gerado na nossa vida. Sem tempo com Deus não tem como gerar
um milagre. A gente precisa correr para a presença de Deus se nós queremos de fato experimentar o milagre de Deus na nossa vida. Uma outra coisa importante que a gente precisa fazer: vença a passividade. Acabe ficou passivo no meio da situação, se assentou, foi comer, foi beber. Não se acomode em terra seca. Seja uma pessoa de atitude diferenciada. Não fique parado, perpetuando os tempos de crise na sua vida, quando Deus Ele tem. Queridos, hoje Deus lhe trouxe aqui para te ensinar essa verdade. Ele está dizendo para você: se você quer conquistar um grande milagre para a sua vida, vença a sua passividade e venha buscar no Deus Criador, no Deus vivo e verdadeiro. Porque enquanto a gente andar na passividade da nossa vida, achando que tudo está normal, que a situação é assim mesmo, você vai continuar vivendo envolvido com essa crise. Dê um basta nisso, levante-se do lugar que você está e suba para o Monte Carmelo e ali enfie a sua cabeça entre as pés da sua vida. Mova-se na direção de Deus. Faça como Elias. Não deixe que a passividade o impeça de receber hoje do Deus Todo-Poderoso o seu milagre. Mas também, querido, você quer receber? Aqui está o grande segredo de Elias. O segredo de Elias estava nisso aqui. Acabe vai para o entretenimento, Elias Carmelo, a estar a sós com Deus, a orar fervorosamente, a colocar as suas crises diante de Deus, contar suas preocupações para Ele e esperar na sua vida. Alguém disse o seguinte: nunca espere ter resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa, você vai sempre colher e ter os mesmos resultados. Faça algo diferente, faça algo novo, e você colherá algo novo da parte de Deus. Deus tem algo novo para fazer na sua vida, no seu coração. Esse texto, que você transforma dias de crise em dias de milagres, sendo perseverante. E disse, e olhou e disse: não há nada. Não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez ele disse: eis aqui uma pequena nuvem no teu carro, e desce, para que a chuva não te impeça. Eu tenho aprendido, queridos, que a perseverança abre a... Se o cenário ao seu redor for somente de crise, não desista. Seja perseverante. E subir e olhar em direção ao mar. Eu tenho certeza que Deus vai dar um sinal para você. A possibilidade de acontecer um milagre. Continue perseverando em Deus, porque aquilo que é impossibilidade para você é possibilidade. Naquele tempo, naquele dia, não havia nenhum indício de chuva, mas a Bíblia diz que Elias continuou buscando e perseverando. Elias não desistiu de orar pelo milagre que Deus havia prometido a ele. Ele, coração, a sua vida, ele continuou orando até que na 7ª vez, Elias mandou o jovem subir, e ele subiu. O que você está vendo? Nada. Então você continue subindo. E ele subiu, e quando chegou na 7ª vez, ele trouxe o relatório para Elias, dizendo o seguinte: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez aquilo que você espera em Deus está se evidenciando em uma coisa bem insignificante e pequena, e você não tem dado valor a isso. Deixa eu dizer para você, todo grande milagre
começa com um pequeno sinal. Talvez você está esperando ver a nuvem do tamanho de Deus, mas Deus está mostrando para você com um sinal pequeno. Talvez pela fé você tenha visto apenas uma mão, tão pequena, insignificante, mas é através dessa mão aí que você está vendo, desse pequeno sinal que Deus está te dando, é que Deus vai trazer para a sua vida o seu milagre. Por isso que você não pode desistir de orar, por isso você não pode desistir de buscar, por isso você não pode desistir de estar na presença de Deus. Às vezes Deus parece demorar na concretização da promessa, para que a gente aprenda a viver na dependência dEle. Somente Deus pode inaugurar dias de milagre, por isso mantenha-se perseverante na sua vida. Pastor, em todo esse processo de parceria, de interação com Deus, o que eu preciso fazer? O que tudo isso inclui? O caminho dos dias de milagre inclui espera paciente. A Bíblia diz aqui: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não desista, porque Deus, Ele está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo as madrugadas que você passa chorando aos pés dEle, lá no Carmelo. Deus está vendo isso tudo. Deus está liberando sobre a sua vida pequenos sinais, e creia que um pequeno sinal vai se transformar na sua vida em um grande milagre, em uma coisa enorme. Não desista, Deus ouvirá o seu clamor. O caminho dos dias de milagre inclui busca constante. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, quem busca acha, ao que bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Esse verso bíblico aqui é um verso bíblico de portas abertas para você. Só que o princípio desse verso bíblico é a constância na busca. Não é a porta aberta, não é o bater. A essência desse verso bíblico é a constância. É você constantemente estar ali, aos pés do Senhor, importunando a Ele, até que o seu milagre aconteça. Mas também, queridos, uma terceira coisa: o caminho dos dias de milagre inclui obediência completa. Se você não é um obediente, se você não tem uma vida obediente ao Senhor, você vai viver toda a sua vida na crise e não vai experimentar dias de milagres. O grande diferencial aqui, o segredo para uma vida de milagres, é ouvir e obedecer. Deus fez milagres na vida de Elias, mas foi através de um ato de obediência. A obediência precede o milagre. Se você quer viver dias de milagre ao invés de dias de crise, mude a sua postura diante de Deus, diante da sociedade que você vive, dentro da sua casa. Mude a sua postura. Seja completamente obediente ao Senhor, para você viver dias de milagre. Elias ouviu a voz de Deus e obedeceu completamente, e foi por isso que os dias de crise dele se transformaram em dias de milagre. Espere por dias de milagres, mesmo vivendo em dias de crise. Nós aprendemos aqui nessa noite que você transforma seus dias de crise em dias de milagre, crendo nas promessas de Deus, tendo atitudes diferentes e sendo perseverante. Eu quero terminar essa palavra hoje dizendo para você o seguinte: confiar em Deus é bem mais do que saber que Ele existe. É descobrir que Ele se importa.
Deus se importa com cada um de nós. Deus se importa com os nossos momentos de crise. Deus se importa em nos ajudar a transformar os nossos dias de crise em dias de milagre.